Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, que agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento, música e sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é exatamente essa: divulgar notícias de interesses da sociedade, mas com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e outros profissionais também, e sempre enfatizando a importância das parcerias estabelecidas para a programação da web rádio aqui do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil, através de informações via satélite, é claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte e sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. É o Clique Jornal, idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDICT, que é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e também pelos direitos sociais para todos. É o Clique Jornal, mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. Olha, o assunto de hoje de total interesse da sociedade, todos devem se apegar à fala de hoje, à entrevista e os entrevistados de hoje, porque a proposta da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional, conhecido como a PEC 287, ela tem consequências muito mais profundas e dramáticas do que o trabalhador possa imaginar. É por isso que o programa de hoje traz os vereadores Wagner Balieiro, a Amélia Naomi, o professor Marco Aurélio, que está acompanhando aqui, juntamente com a jornalista Eliette, e também o presidente do SINDICT, o Ivanil Elisiário, para falar sobre um seminário aqui em São José dos Campos sobre esse tema: quais os aspectos da reforma da Previdência na vida dos servidores. Primeiramente, com o nosso presidente do SINDICT, Ivanil Elisiário, até para dar as boas-vindas e mostrar o grau de interesse desse bate-papo de hoje sobre os impactos da reforma da Previdência. Presidente Ivanil, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos nossos filiados do SINDICT, aos nossos web rádio ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui no nosso canal, mais uma vez abrindo o nosso canal como uma janela de comunicação para todas as entidades, toda a organização social da cidade de São José dos Campos, e trazendo esse tema de importância crucial para os trabalhadores de uma forma geral, especificamente no evento em tela, tratando dos impactos ao servidor público. Desde já, dou as boas-vindas à vereadora Amélia, ao Wagner Balieiro, e desde já disponibilizo o nosso veículo para eles, para quando quiserem se utilizar aqui e vir aqui e dar a mensagem ao povo de São José. Vereadora Amélia Naomi, boa tarde, vereadora. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da rádio, ao vereador Wagner Balieiro. Quero aqui cumprimentar o sindicato por essa iniciativa importante de ter uma rádio. Eu acho assim, é revolucionário você ter uma rádio web, né? Então foi a primeira. A primeira nesse segmento aqui no Vale do Paraíba, e hoje bom, né? Somos copiados aí como figurinha de chiclete, não é? Bom, vereadora, a reforma da Previdência é uma verdadeira transformação na forma como
a sociedade brasileira está decidindo se organizar desde a Constituição de 88, vereador? É uma grande mudança que eles estão propondo. Mas eu espero que não passe, né? Uma vez que o Congresso Nacional, desde a semana passada, tem discutido uma outra pauta, que é a pauta da reforma política, que não teve nenhum consenso, deve ir para a semana que vem, provavelmente estendendo, e como a outra pauta, depois da reforma política, continua sendo a questão financeira do governo, existe algumas discussões, e já tem proposta para isso. Então, a reforma da Previdência está ficando para depois. Como existe também uma mobilização na sociedade muito grande, nós tivemos as greves gerais, as pressões, os deputados estão em campanha para o ano que vem, por isso estão voltando à reforma política, sabe da pressão daqueles que vão votar na proposta do governo. Então, eu até acho que pode não votar, né, a reforma da Previdência. Por isso, esse debate é importante, esse da rádio. Nós estamos fazendo um debate na segunda-feira, que chama Quais os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores. Vai estar a economista do Diese, a Renata Belzunci. Dia 28, a partir das 18h30. Então, vocês estão convidados, todos os servidores. É uma parceria também do sindicato aqui, do sindicato da POSP, que tem trabalhado juntamente com a gente. O vereador Wagner, o meu mandato tem ajudado na mobilização, mas ele fez uma cartilha, tem feito os debates nos bairros. Agora, nós temos focado bastante nas igrejas. Quarta-feira nós tivemos na igreja, tinha mais de 100 pessoas, e ele e a sua equipe, juntamente com a nossa, tem feito uma mobilização da sociedade sobre essa questão da reforma. Então, vou aí já fazendo a sua parte, passando para ele, fiz o convite, mas ele tem estudou bastante a reforma da Previdência e tem se a gente não tivesse a terça e quinta, nós estaríamos no bairro mobilizando a população, e a gente tem percebido que eles têm vindo, né, Wagner? Vereador Wagner, boa tarde, seja bem-vindo ao SINDCT. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes, ou a todos que acompanham aí pela Rádio Web aqui, todo o trabalho do SINDCT, cumprimentar minha colega vereadora Amélia, e de maneira especial o presidente, né, o nosso amigo Ivanildo, que até inclusive estava conversando aqui com ele até tem um trabalho feito até falando um pouco dessa questão dos cálculos em relação à Previdência Social, se tem ou não tem necessidade de reforma, e vários cálculos matemáticos feitos até por pessoas que são ligadas aqui, né, aos trabalhadores de ciência e tecnologia, o Solon, que é o Solon Venâncio, ele é o âncora de matemática e estatística desse trabalho que você tem, né, em mãos aqui. É um trabalho assim, acadêmico, de uma profundidade acadêmica muito grande. Então, assim, não é um trabalho popular que assim, que de uma forma geral as pessoas entenderiam, mas a importância dele está no sentido de chamar os técnicos do governo para discutir com profundidade, academicamente falando, os dados que eles expõem, que eles usam, que trazem uma previsão de que em 2060 a Previdência será quebrada. Para você ter uma ideia, nesse trabalho aqui, ele é o resultado de um modelo matemático que é feito, um modelo matemático preditivo, feito com os dados públicos existentes. Até os dias de hoje. E a previsão de 10 anos apresenta um erro muito grande. Assim, um desvio padrão muito fora daquilo que seria adequado a um modelo preditivo. Agora, vereador em palavras populares, Paulinho, significa o seguinte, que nem a mãe de Ná, com os dados existentes, conseguiria prever com alguma mínima precisão
o que vai acontecer com o orçamento da Previdência em 10 anos. E quanto mais até 2060, o que vai acontecer, que é o que o governo está alegando como necessidade. Nesse caso, quando a gente coloca aqui, Paulinho, essa questão de cumprimentar os especialistas, as pessoas que fizeram pesquisa, e no qual aqui está o nosso colega Solon, né? Solon, que tem aí uma ligação aqui com o SINDICT, tem uma participação. É o nosso diretor, né, o diretor aqui do sindicato. Porque aqui foi feito um estudo técnico, né, onde, com base em informações oficiais, né, do próprio governo, e com os cálculos feitos por esse grupo de especialistas, mostraram que não há necessidade dessa reforma. Agora, então, o termo porque reforma... ela coloca várias variáveis, inclusive esses dados que esses especialistas fizeram, somado com a informação do próprio governo, mostrando a receita e despesa na Seguridade Social. Não Seguridade tem Social quebradeira. é o local onde está colocado também todas as receitas e despesas da Previdência. Então poderia Mostra trocar que tem, o inclusive, termo... receita maior que despesa. Então poderia trocar o termo reforma pelo desmonte da Previdência? Na verdade, qualquer mudança que está sendo feita agora na questão da Previdência Social, ela segue o mesmo caminho que aconteceu com a terceirização e com a reforma trabalhista. É um modelo de reforma que tira direito dos trabalhadores, que tira direito dos mais pobres, que tira direitos que estão há décadas sendo conquistas fruto de luta da classe trabalhadora. Muitas dessas conquistas estão estabelecidas na Constituição de 1988. A Constituição de 88 tem 29 anos, apenas. Muitos itens e direitos conquistados com a Constituição de 88 sequer foram implantados ainda. E agora, com essas reformas, eles estão vindo retirar esses direitos. Agora, por exemplo, a reforma da Previdência, ela é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Exato. Por quê? Porque para mexer na Previdência, você está mexendo na Constituição. Você está tirando direitos e mecanismos daquilo que você conquistou na Constituição de 88. E olha um dado interessante sobre a questão da reforma da Previdência. Em São José dos Campos, vamos falar aqui de São José dos Campos, um estudo feito pela Fundação SEAD, muito bom. Só aprovando já do jeito que está a reforma da Previdência, serão atingidos em São José dos Campos, somente em São José dos Campos até 2030, 45 mil pessoas. O que quer dizer isso? Que 45 mil pessoas que têm o direito de aposentar até 2030 não se aposentarão. Não vão se aposentar mais se passar a reforma da maneira como ela está sendo colocada a toque de caixa dentro do Congresso. Por isso que, e aí já finalizando para a gente abrir para o debate, o convite que está sendo feito pela bancada dos Partidos Trabalhadores, em parceria com o SINDICT aqui, lá na audiência que nós vamos ter com um especialista do DIEESE na Câmara Municipal, segunda-feira, é porque nós precisamos falar do assunto. Nós estamos fazendo essas reuniões com a população. Nós já fizemos, acho que quase 40, Ivanil, espalhadas pela... Conscientizando nos bairros, nas falando, entidades. Não, mais do que isso, não é mais, nem conscientização, é passando o que é a reforma primeiro. Porque a população, para você começar a debater, você precisa pelo menos saber o que está acontecendo. Eles não estão sabendo. Aí quando a gente coloca, e não adianta procurar só a televisão. Esquece a televisão, porque a televisão ela é favorável à reforma. Mas quando a gente passa a informação, todo mundo fica chocado. Eu não sabia que era tudo isso. Então, a importância desse evento que nós vamos ter segunda-feira, às 18h30. O servidor público, o servidor de carreira, ele precisa participar. E mesmo quem não é servidor, vir participar desse debate, porque a mudança ela é muito grande. Ela vai mexer na questão da data da sua aposentadoria, que vai atrasar. Ela vai diminuir o valor do seu salário, obrigar você a trabalhar mais e ganhando menos. E muitas vezes, aquele direito que você imagina ter, você vai perder. Então você precisa discutir e participar desse evento. Vereadora Amélia, as instituições financeiras, como disse aí o vereador Wagner, elas serão as beneficiadas com isso, porque apenas com o anúncio dessa proposta da Previdência, da reforma da Previdência, acabou gerando resultados expressivos para os bancos, porque na medida que se embutiu nas pessoas, o temor do esvaziamento da Previdência Pública aumentou a tendência da compra de planos de Previdência Privada. Sim. Quer dizer, tem um grande interesse particular, empresarial, na quebra, no desmonte da reforma da Previdência? Tem. Agora,
No Chile foi esse modelo. E a gente tem conhecimento de que a situação daqueles que estão hoje recebendo da aposentadoria privada, o valor é muito menor e o período também não é para toda a vida, né? Infelizmente, tem o limite. Então, este processo também das empresas, dos bancos, ela é muito limitada. Então, é ilusório. Né? Nós não podemos já partir para essa saída sem lutar, e eu acho que a gente está conseguindo. O adiamento, o fato de iniciar a discussão só, aí eu espero mais para frente, é fruto da pressão dos trabalhadores. O povo tem que se organizar. Eu acho que já teve essa mobilização. Eu acho que a pauta continua, como a pauta foi só esticada, o movimento sindical e o movimento popular tem que continuar lutando. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, já quero lançar aqui uma pergunta para o presidente Ivanil Elisiário, que é o presidente do Sindicet. Essa reforma vai tornar quase que impossível a aposentadoria integral? Essa é a pergunta que eu gostaria que o presidente Ivanil possa trazer já no próximo bloco. Tudo certo? Um breve intervalo e a gente volta já com os vereadores Wagner Balieiro, Amélia, Naomi e o presidente do Sindicet, o engenheiro Ivanil Elisiário, convidando-os a todos para o seminário Quais os Impactos da Reforma da Previdência na Vida dos Servidores. Será no dia 28, às 18h30, na Câmara Municipal aqui da cidade de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que informação, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente Ivanil está aqui acompanhado dos vereadores Wagner Balieiro e Amélia Naomi, convidando para o seminário Quais os Impactos da Reforma
da Previdência na vida dos servidores. Será na próxima segunda-feira, às 18h30, na Câmara Municipal. Ainda, de acordo com a fala da vereadora Amélia Naomi sobre esse impacto da reforma, o resultado do Bradesco no ano passado chegou a 33 bilhões, uma alta de 103%, por conta desse temor da questão da Previdência. As pessoas passaram a comprar títulos particulares. No Itaú, o resultado da área cresceu 40% e atingiu a cifra de 18,6 bilhões. E eles esperam, com esse temor, presidente Ivanil, que gere alguns bilhões de reais a mais nos cofres da Previdência. Então a pergunta: torna-se quase impossível uma aposentadoria integral com esse temor todo, Ivanil Elisiário? Perfeitamente. O que o povo não está entendendo é que ele vai pagar por um produto que jamais ele vai receber. Você perguntou se é o fim da aposentadoria com paridade e integralidade no serviço público. É o fim. Inclusive, isso traz no bojo disso grandes injustiças. Por exemplo, nós temos pessoas aqui no CTA que faziam parte de cooperativa de menores, que começaram a trabalhar e que têm contribuição previdenciária desde os 16 anos. Aos 50 anos você encontra, aos 50 anos de idade, essas pessoas já contribuíram 34 anos para o regime próprio previdenciário do servidor público. E o que acontece? Se a idade mínima passar para 65 anos, essa pessoa vai se aposentar tendo contribuído por 49 anos. Então, é inevitável que venha a existir judicializações aí. A outra questão, se você for perguntar para a sociedade o que acha disso, a sociedade, de uma forma geral, vai responder de pronto que sim, porque o funcionalismo público, ciclicamente, é exposto à execração por ser objeto de detentor de privilégios, e não é nada disso. O servidor, ele tem paridade, tem integralidade, mas ele contribui adequadamente para o sistema. A contribuição previdenciária dele de 11%, agora está sendo majorada a 14%, e ela incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, e não sobre o teto do benefício da Previdência geral, do regime geral. Então, a outra questão é que, quando houve a criação do regime jurídico único, para o regime próprio do funcionalismo, não foram transferidos os fundos e a participação que já se tinha acumulado do rol dos servidores que passaram a ser estatutários a partir do momento do regime jurídico único. Então, tem uma série de discussões. O assunto tem, no mínimo, uma complexidade tamanha que exigiria que a discussão fosse feita durante um tempo dilatado e que houvesse ampla participação da sociedade, e não sendo feito num momento de crise e num momento de enormes pressões, instabilidades e a toque de caixa, como tem sido feito sem a participação da sociedade. Bom, a pergunta para o vereador Wagner Balieiro em relação a esse mercado de trabalho no Brasil, que ele é caracterizado por uma elevada rotatividade, vereador Wagner, e informalidade também. Agora, o presidente Ivanil tocou aí no assunto de quem já está empregado, quem já está contribuindo, que já tem uma certa estabilidade. Agora, a rotatividade da informalidade muda todo o quadro, ou não? Muda, e muda muito. Primeira coisa, a maior parte das pessoas, aí, falando agora do geral, servidor público e trabalhador da iniciativa privada, metade, 52% dos aposentados que nós temos no Brasil são de pessoas que já aposentaram pela idade, 65 ou 60 anos. Por quê? Porque não consegue atingir 30 anos de trabalho, no caso da mulher, ou 35 anos, no caso do homem. Eles aposentam naquele mínimo de 15 anos de trabalho de carteira. A média do brasileiro trabalhar num ano, se a gente fosse pegar todo o tempo que o brasileiro trabalha e colocasse por ano, é como se ele estivesse trabalhando 9 meses e 3 meses desempregado.
que tem uma alta rotatividade. Quem tem essa alta rotatividade? Simplesmente aqueles trabalhadores que são daquele... não trabalham em fábrica, aqueles que mais... serviços mais de baixa escolaridade, ou serviços que têm aí uma precarização, até inclusive na fiscalização, que ao dar uma alta rotatividade, acabam tornando difícil do trabalhador chegar a 30, 35 anos. O que nós temos? O modelo de reforma que está sendo colocado, ele é um modelo que está mudando o cálculo do valor da aposentadoria, colocando, por exemplo, a média agora em cima de todas as contribuições, não só em cima das maiores. No servidor público seria paritário com o último vencimento. Sim. Né? Se ele mudar a regra colocando em cima da média de todas as contribuições, na iniciativa privada, e depois da iniciativa privada também vai para o serviço público, sim, a tendência é a pessoa ter lá na frente o valor da aposentadoria num valor muito menor do que ela tinha pactuado no início de sua carreira. Até porque, como o vereador Wagner já disse, são 12 meses, a contribuição incide em 9 meses de trabalho. Não, isso aí foi quando, assim, hoje a média, o trabalhador brasileiro, ele tem uma rotatividade muito grande de emprego, então, né? E ele passa, se a gente colocar assim, um ano, é como se ele passasse 3 meses procurando emprego e 9 meses trabalhando. Isso impacta no tempo para ele acumular a contribuição necessária para a aposentadoria. Então... E agora o modelo, Paulinho, o que nós temos? Uma situação onde, quando você impõe uma idade de 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher, sem nenhum outro tipo de critério, você está penalizando, por exemplo, esse caso que o Ivanil colocou, de um rapaz do CTA que começou a trabalhar aos 18, aos 16 anos. Ele vai ter que aguardar, mesmo quando ele contribuir, eles estão aumentando para 40 anos para você conseguir aposentar no valor integral, no mínimo, 40 anos. Mas esse cidadão, por exemplo, de 16 anos, 16 mais 40 vai dar 56. Só que ele vai ter que aguardar até os 65. Trabalhando ou mais não, ele vai ter que aguardar mais 9. Mais 9 para isso. Então, você tem a imposição de uma idade, mesmo para aqueles casos que a pessoa começou a trabalhar cedo. Isso tanto no serviço privado como no serviço público. Vai atrasar a aposentadoria mesmo quando a pessoa tem direito. Né? Então, a mudança ela é uma mudança muito grande. Uma mudança que está impondo uma idade, está reduzindo o valor e está colocando assim, fazendo com que a população tenha que postergar aquilo que era direito quando ela iniciou o trabalho. Agora, no caso então, o presidente Ivanil, a exclusão feminina nesse caso, aí falou no caso masculino, os casos da violência contra a mulher será maior ainda, porque as mulheres, a proposta tem o argumento de que estaria acabando com as distorções. Então, a mulher tem uma outra idade, vai ser pior ainda a aposentadoria feminina? O caso da mulher é pior do que do homem, porque ela vai ser mais prejudicada na idade mínima para a aposentadoria dela em relação ao que é atualmente do que o homem na mudança que tem em relação ao que é hoje. Além do isso vem se somar a outras agressões à mulher, como você falou, que dizem respeito à reforma trabalhista, que admite, por exemplo, a mulher grávida trabalhando em ambientes insalubres e tudo mais. Então, a violência está nesse sentido. Agora, como o assunto vem sendo discutido sem a participação da sociedade e sem a discussão filosófica da implantação do regime como ele é hoje, lá na Constituinte de 88, eles não levam em consideração a questão da jornada dupla de trabalho da mulher, as questões das fragilidades a que ela é exposta por essa dupla jornada e tudo mais. Então, em verdade, as mulheres têm muito mais motivos para protestar do que os homens, mas a situação é ruim para todo mundo. Agora, por falar em todo mundo, no caso dos bancários, teve uma bancária que estava falando conosco, até a escritora Itamara Moura, ela que é do Sindicato dos Bancários, ela dizia o seguinte, que no caso das mulheres nos bancos,
elas ocupam 49% do total dos postos de trabalho num banco. E recebem, em média, salários 23% menores que o dos homens. E aí, então, dá um nó na sociedade toda. Então, tem que sentar todo mundo e discutir o que é melhor e o que é pior para a sociedade. Nós, na verdade, já tem ali um problema que é essa desigualdade, essa diferença entre homem e mulher. Mulher ganha menos fazendo o mesmo serviço. Isso a gente vê, é constatado, todas as pesquisas mostram isso. Então essa é uma luta ainda do movimento de mulheres, é uma luta que todo mundo que é da parte do movimento progressista aqui, no sentido de fazer com que tenhamos aí no futuro, o mais rápido possível, a questão de igualdade de direitos e condições de trabalho. Tanto faz ser homem, mulher, independente de cor, raça, enfim. Agora, na questão da reforma, a mulher está sendo mais penalizada. Ela tem um aumento da idade maior do que o do homem. Ela tem um aumento da idade maior do que o do homem. 62 anos. Que a mulher hoje era 60 anos e 15 anos de contribuição mínimo. Ela está indo para 62. O homem era 65 e 15 anos. Agora está indo um mínimo de 15 para 25 anos, o mínimo de contribuição no sistema previdenciário, 25 anos, e colocando a idade 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. Lembrando que a mulher tem dupla jornada, né? Tem a jornada em casa, no trabalho e em casa. Em casa e no trabalho. Qual que é a importância desse debate que a gente vai fazer segunda-feira agora, dia 28, na próxima segunda-feira? Conforme for o encaminhamento da questão da reforma, do que está ocorrendo em trâmite lá no Congresso, dependendo do que acontecer lá para a reforma geral aí do sistema que envolve os trabalhadores da iniciativa privada, em 6 meses ele fica valendo também para o setor público. Sim. Ele fica valendo para o setor público. Então, a todo servidor público que está nos ouvindo, ou que está recebendo o nosso convite, a proposta de segunda-feira, dia 28, é junto com o especialista do DIEESE, mostrar que o DIEESE é o instituto que está fazendo um estudo de todos esses impactos, o que a reforma pode fazer no dia a dia do servidor público também, mostrar o que vai acontecer com o servidor público caso passe a reforma da Previdência, mesmo da iniciativa privada. Passando para a iniciativa privada, em 6 meses tem que se adequar ao do servidor público. Muito bem. No final de mais um bloco, no próximo eu quero lançar aqui para o vereador Wagner Balieira a seguinte pergunta e para a vereadora Amélia também. Essa mesma proposta da PEC, a 287, ela propõe reduzir o valor das pensões por morte e também daquele benefício da prestação continuada. Quer dizer, diminuindo a pensão por morte, o valor, aumenta, no caso, a miséria da população. A gente pode falar sobre isso, um breve intervalo e a gente volta já com os vereadores. Wagner Balieiro, Amélia Naomi e o presidente do SINDCT, o engenheiro Ivanil Elisiário. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção.
Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A presença dos vereadores Wagner e Amélia aqui no programa de hoje, juntamente com o presidente Ivanir Elisiário, é convidá-los para um seminário na próxima segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, falando sobre quais os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores. Haverá a participação da economista e técnica do DIESE, que é intersindical, a Renata Belsunces, para explicar para a população presente sobre a reforma. Agora, por falar nisso, antes de passar a palavra para os senhores, acontece que o aposentado, já que estamos falando, se você deve aproveitar, já pode sacar o 13º salário, que é a primeira parcela, onde mais de 29 milhões de pessoas vão receber esse benefício. A Michele Abílio está aqui conosco e traz a informação a respeito da parcela do 13º salário que já está liberado nos bancos para você que é aposentado. Michele Abílio, vamos lá? 29 milhões de aposentados e pensionistas começam a receber a primeira parcela do 13º. O valor corresponde a 50% do total do pagamento e será acreditado junto à parcela mensal do INSS até o dia 8 de setembro, conforme a tabela de pagamento do beneficiado. Nesta parcela, não tem o desconto do imposto de renda, que só será debitado em novembro e dezembro, data do pagamento da segunda parcela do 13º. E quem tem o direito do auxílio-doença também vai receber uma antecipação proporcional ao período do benefício. Para dúvidas e informações sobre a parcela do 13º e datas de pagamento, o beneficiado pode ligar para a Central de Informações do INSS no número 135 e também consultar o site www.previdencia.gov.br. De Brasília, Michele Abílio. Muito bem, Michele, pelo menos uma boa notícia antes do desmonte da total da Previdência. Atrasado um mês. Um mês, é verdade. Bem, a PEC 287, ela propõe então reduzir o valor das pensões. No intervalo, o vereador Wagner Balieiro fez uma colocação que aí há uma diferença, vereador? Olha, entre o LOAS... tem duas grandes mudanças aí para quem já é aposentado. Uhum. Para quem já é aposentado ou aposentada. Uhum. Por exemplo, a questão da pensão. Hoje, a pessoa que é aposentada ou aposentado, se vier a falecer, o viúvo ou a viúva recebe o valor da aposentadoria. Se passar o que está na reforma, o valor da aposentadoria, que depois, ao falecer, a viúva recebe exatamente o valor integral, como pensão, ele vai receber metade do valor. Metade. Vai cortar 50% o valor da pensão. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se a gente tiver um trabalhador aposentado, que recebe hoje R$2.000. Vai ganhar 1.000. Ele morreu, faleceu. A viúva ou o viúvo vai receber de pensão R$1.000. R$1.000. Metade. Justo numa época onde, em função da idade, a pessoa gasta mais com convênio médico, com remédio, gasta muito mais com as despesas, ele vai receber uma pensão que é metade do valor da aposentadoria, o viúvo ou a viúva. A segunda coisa,
Nós temos no Brasil o sistema de previdência social, ele faz parte de um conceito na Constituição criado em 1988, que é a Seguridade Social. Seguridade Social engloba todo o modelo que nós temos hoje de previdência social, saúde e assistência social. Lá foi criado o que muita gente conhece como auxílio idoso, que é o LOAS, né? Lei Orgânica de Assistência Social. O que é esse auxílio? Esse auxílio é dado a toda pessoa após a avaliação social, né, a toda pessoa que não atendeu as condições para aposentadoria a partir dos 65 anos. O que seriam essas condições sociais? A pessoa que não tem nenhuma renda, ou no máximo 1/4 do salário mínimo per capita, né, que é bem baixo, praticamente renda zero. A partir dos 65 anos, essa pessoa tem direito a um salário mínimo por mês. 65 homens e 60 mulheres. Não, é 65 para mulher. O LOAS é 65 igual para todo mundo. 65 é igual. Igual. Homem ou mulher, 65. O que acontece? A proposta que está na reforma está falando que esse direito a um salário mínimo para quem já não tem nada não vai ser mais aos 65, somente aos 68 anos de idade. Mas aí a pessoa já morreu. 68 anos de idade. A proposta... Não, mas e essa proposta no início do... Era 70, né? O início da proposta que o governo apresentou, ele era 70. Como também ele praticamente acabava com a aposentadoria dos rurais, né? Também mudou, mas ainda aquém do que é hoje. Vocês têm... Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês têm noção de quantas pessoas em São José dos Campos, que é uma cidade rica, no interior de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, quantas pessoas em São José dos Campos estão nessa situação de receber o LOAS? O LOAS, que é, ou seja, sem renda nenhuma, tendo que dar os 65 anos para receber um salário mínimo por mês. Você diz a ponto de receber. A ponto de receber um salário mínimo por mês em São José dos Campos? Vocês têm uma ideia, Paulinho, de quantas pessoas? Pela população, 80 mil pessoas? Não, 80 mil é muito. Não, mas na cidade. Na cidade. 7.700 pessoas que recebem um LOAS, ou seja, pessoas que não atingiram nem o mínimo para aposentar na lei de hoje. E que já tem 65 anos, são idosos. E que não poderão receber esse dinheiro, porque vai ter que esperar mais 3 anos. Mais 3 anos, se passar. Isso... Hoje tem 7.700 pessoas. Nesse modelo. Com menos de 65. Com baixíssima renda a partir de quase zero, em função dos critérios sociais e por não ter condições de contribuir com a Previdência, eles têm direito a esse auxílio a partir de 65. Nós já temos em São José, nesse momento, 7.700 pessoas. Bom, então... É muita gente. Mandando um abraço para o Daniel, aqui do Dogão como é o nome? Exato, 7.729 pessoas. Da Paulo Becker, ele está ouvindo o programa pedindo para mandar um alô, e ele estava pensando em pedir o LOAS mesmo, ele vende cachorro-quente, tenta sobreviver. Então um abraço. Não pode. Não vai poder, então vai ter que esperar. Não pode, a lei é muito clara, se você tem um outro rendimento... não vai poder. É um critério social. O critério social não é uma esculhambação, né? Então vamos e do jeito que está o governo. Agora, presidente Ivanil, a gente vê que ninguém debate. No lugar dos debates, no rádio, na televisão, está se colocando notícias de crimes, de assalto e tudo mais, e demais vem propaganda do governo federal. Está vendido o país, presidente? O senhor, como sindicalista, vê isso? Existe uma inércia muito grande, uma dificuldade muito grande da sociedade em se manifestar. Os meios de comunicação são meios de comunicação que são controlados pelos rentistas que dominam o país. Então, eles não vão expor à sociedade, eles que têm a ferramenta da comunicação de massa, o mass media brasileiro, não vai expor à sociedade esse empobrecimento a que ele está sendo submetido em função de várias situações. Não é só a reforma da Previdência, mas também é a terceirização que precariza as relações de trabalho, que vai fazer com que as pessoas aceitem trabalhos com remunerações abaixo da que existem hoje no mercado. Vai haver, de fato, uma deflação
de salários de mercado, e as pessoas vão se submeter a isso, porque não podem ficar desempregadas e têm que levar o pão para casa, então vão se submeter a ter menores salários, empobrecimento geral da nação. E aí você vê também a reforma trabalhista com a flexibilização de horário intermitente, contrato intermitente de trabalho e tudo isso, é um conjunto de situações que leva ao empobrecimento do povo. É uma marcha contrária à que a economia e a reação da economia, que a economia do país necessita, que é a de inclusão econômica e não de exclusão. A reforma da Previdência é exclusiva, a diminuição dos salários é exclusiva, enquanto nós teríamos condições ideais de uma grande população em um país de condições, de dimensões continentais, temos internamente as soluções para os nossos problemas de economia. Os pequenos países não se ajuntam em blocos. Nós não precisaríamos tanto nos ajuntar em blocos. Nós somos um país que já é um bloco continental. Nós já temos uma grande demanda reprimida de consumo da nossa população e que a gente já viu acontecer em história recente do nosso país, em que a renúncia fiscal não é uma coisa que você que possa ser perene, mas serviu como um balão de ensaios em um laboratório que mostrou que quando o governo fez a renúncia fiscal da linha branca dos eletrodomésticos e diminuiu impostos e tudo mais e facilitou o crédito, a economia alavancou e o Brasil saiu rapidamente, avançou rapidamente, subiu rapidamente no ranking de tamanho de economia mundial, mas isso logo se retraiu, porque o modelo que agora está sendo implantado no país é um modelo de exclusão econômica. Muito bem. Muito bem não, muito mal. Agora, para a gente terminar esse bloco e ir para o próximo bloco, a pergunta que fica para a vereadora Amélia, começar o próximo bloco sobre a aposentadoria rural, que a vereadora citou agora, que será drasticamente reduzida, vai dificultar a permanência do homem no campo e vai aumentar o êxodo rural. Podemos falar sobre isso, vereadora? Claro. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje, agora que estava ficando bom, viu, vereador Wagner? Então haverá tempo ainda, mais vezes do assunto. Então, já. Um breve intervalo e a gente volta já com o vereador Wagner Balieiro, a vereadora Amélia e também o presidente Ivanil Elisiário. Breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento.
Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com a presença da vereadora Amélia Naomi, o vereador Wagner Balieiro e o presidente do SINDCT, o engenheiro Ivanil Elisiário. E diga-se que é o único especialista em trem de pouso do Brasil, o único. Se morrer agora, não teremos nenhum, ou se aposentar, ou se for convencido a morar nos Estados Unidos, não é, presidente? Não, a Embraer já tem, porque há 5 anos a Embraer verificou que o nosso laboratório estava em pleno regime de desmonte, e como é um serviço estratégico para a Embraer, eles montaram o laboratório deles. Mas o nosso foi o único por 25 anos, 26 anos, na verdade, foi o único laboratório de trem de pouso no hemisfério sul. Agora, não, mas do governo federal, o engenheiro Ivanil é o único. Sim. Então é o único. Sim. Não é? Então, na Embraer... A nossa iniciativa no laboratório que foi inaugurado em 87 permitiu a Embraer desenvolver os aviões desde o 145 até a família Phenom. Muito bem. Já o KC-390 foi ensaiado nos próprios laboratórios da Embraer. Da Embraer. Bom, então, mas é o único do Brasil, do governo federal, podemos dizer assim. Bom, a vereadora Amélia e o vereador Wagner estão aqui para convidá-los para o seminário Quais os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores. Será na próxima segunda-feira, às 18h30, na Câmara Municipal. Bem, vereadora, a pergunta que ficou foi sobre a aposentadoria rural, que será drasticamente reduzida. Como fica o homem do campo? O homem do campo, hoje, ele pode aposentar com os comprovantes, né? Comprova, faz a declaração, o sindicato faz a declaração de que ele está trabalhando e tal, e o INSS aceita isso, né, é justificativa para a aposentadoria. Agora, o que vai acontecer é que o governo está, nessa nova proposta, exigindo que ele pague todos os meses o carnezinho. Isso dá um problema muito sério, porque as pessoas moram longe da cidade, nem todo mundo mora muito perto, e todos os meses, então, isso seria bastante complicado. A primeira proposta do governo também era para 70 anos, ele já mudou, mas ainda não está mudando, mas nós esperamos que também, em relação a essa questão, principalmente no Nordeste, isso é mais sério. Mas é isso. Bom, agora... Só uma coisa, trabalhador rural tem salário todo mês? Não, Paulinho? Não tem. Não. Ele tem salário quando? É quando colhe e quando vende. Por isso que muitas vezes a gente escuta, mas por que o da roça é diferente do da cidade? Porque na roça você não tem salário todo mês. Na roça você tem colheita. Nós estamos falando aqui de agricultor familiar, aquele que planta feijão, mamão, tomate, aquele que faz a nossa feirinha aqui do dia de semana, que tem... Então, ele tem que pagar conforme a colheita. Então, ele tem, por isso que dele é 15 anos de declaração e não 15 anos de contribuição. Isso foi uma política criada na Constituição de 88 com 2 objetivos. Dar um apoio e um seguro social para o trabalhador do campo, para que ele não abandone a roça e venha para a cidade. E um segundo objetivo era um projeto de país, que é o quê? Valorizar a agricultura familiar. Agora, vereador... E sem contar que ali, na Constituição de 88, foram previstas as fontes de custeio dessa aposentadoria. Sim. Essas fontes, ainda hoje, elas estão ativas e constituem o financiamento da Seguridade Social. Mas querem acabar com isso. Um dos impostos que o Ivanil colocou aqui, muito bem lembrado, uma das contribuições que toda a sociedade faz para manter esse sistema é o COFINS. O que é COFINS? Que é um dos impostos. Contribuição financeira sobre a Seguridade Social. É o nome do imposto.
Agora, mas com isso aí, o homem do campo tem que contribuir todos os meses. A proposta, que nem a Amélia disse, é exatamente essa. Então, aí... E como é que o cara vai contribuir todo mês? Ele não vai. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir aposentar, daqui a pouco ele vende a propriedade e vem para a cidade. Tá, mas... E sem aposentar. Ou às vezes nem vende, ele vem para a cidade com menos pessoas no campo, a produção de alimentos vai ser reduzida. E aí é o caos. Bom, nesta segunda-feira, o que é que o vereador Wagner espera que aconteça lá na Câmara Municipal? Um milagre, vereador? Não. A luta. O pessoal vai para o debate, né, Ivanil? A luta. Olha, o que eu a diretoria aqui vai estar presente. Participação da galera. É isso. Eu quero ter bastante gente nessa reunião. É isso tem que eu quero. Conscientização. Por isso que a gente veio aqui e agradecer. A gente se assusta com o que vocês estão falando. Paulinho, nós falamos num monte de antirreformas e até outros absurdos que estão escandalizando o povo brasileiro, em que o governo Temer ele não mede desequilíbrio fiscal para comprar dos deputados, através de emendas parlamentares, a sua continuidade no governo. Ok? Aí eu pergunto para você, o governo pode tudo? Ele pode tudo? O governo pode tudo? Mas o Congresso... O governo pode tudo, sim. Até as coisas mais absurdas que você imaginar, ele pode acontecer com o povo. Se o povo continuar em berço esplêndido, dormindo, sem saber os inúmeros ataques. Nunca houve tantos ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos do povo. Todos seremos mais pobres, mais explorados, e por muito menos do que isso, mas nossa, eu acho que por 20 vezes menos do que temos sofrido hoje de ataques em outros países, o povo já teria ido às ruas maciçamente. Agora, nesse caso, eu quero perguntar para a vereadora Amélia, como é que pode um governo que tem 95% de reprovação, de negativo, ele ter a maioria no Congresso? Qual é essa matemática, vereadora Amélia? A matemática é dinheiro. O governo liberou as emendas para os deputados, emendas parlamentares. Além disso, também deu a isenção, não é bem, é a isenção das dívidas, e a grande maioria que tinha dívidas lá na lista estão a metade do Congresso, os deputados que têm dívida nas suas empresas, e aí não vão pagar, tem isenção de 80%, a gente tem uma lista lá, a imprensa, a Folha, todo mundo registrou. Com isso, ele tem maioria absoluta. Então, as pessoas, os deputados, estão lá governando conforme o presidente define os seus privilégios. Vereador Wagner, para mudar a conscientização das pessoas, pelos meios de comunicação, a gente vê lá a propaganda de tudo quanto é ministério nos horários nobres, não nobres da televisão. Como conscientizar a população para que eles possam encontrar um norte, até porque o jovem de hoje será o idoso de amanhã? Olha, Paulinho, é importante a população, né, inclusive esse papel que a gente está fazendo aqui na rádio, esse instrumento que o SINDICT tem aqui de divulgar e dar oportunidade para a gente falar desse assunto, já é um passo. Porque o que acontece? Nós estamos vendo nos últimos 2 anos uma série de votações que estão acontecendo no Congresso, algumas até sem a população saber. Né? Por exemplo, hoje a gente fala muito da história, eles vêm muito com essa história, que tem que fazer mudança na Previdência porque ela está quebrada. Ao mesmo tempo, para manter lá e votar a permanência do presidente, gastaram bilhões em emendas, perdoaram bilhões de dívida. Acabaram de perdoar o Banco Itaú uma dívida de 25 bilhões também. Para o banco. Para o banco. Em maio, para ter apoio para a reforma da Previdência, eles perdoaram 55 bi de multas e juros das cidades que deviam para o INSS, em troca de votar favorável à reforma. Então, essas coisas elas estão acontecendo em tão pouco tempo e eles estão aproveitando aquela história, política ninguém presta, ninguém não vale nada, política não serve para nada. Política, gente, é o seguinte, se você não participa, alguém toma o teu lugar. É verdade. Então, se a gente aqui, que está aqui conversando agora, e quem está nos ouvindo, não quer participar, alguém vai falar no nosso lugar. E ele vai falar de acordo com o interesse dele.
Então, a gente tem que participar, temos que continuar buscando informações, não adianta ficar só esperando o que aparece na Globo ou em outras emissoras de televisão, que são empresas. Empresas têm uma outra característica, eles são favoráveis à reforma, né? A questão do que é importante para o trabalhador vai ser visto quando você começar a procurar trabalhadores para debater o assunto. Por isso que a gente tem feito essas reuniões nos bairros, e essa reunião que está tendo aí a iniciativa e a participação do SINDICT, na segunda-feira, às 18h30, é para duas coisas. Primeiro, a gente falar do assunto para quem vai na reunião, né? Debater esse assunto, falar o tamanho dessa mudança, que é muito grande, mas as pessoas que forem na reunião virarem multiplicadores dessa informação. A pessoa ir lá nessa reunião e de lá, ele ir lá conversar com o seu vizinho, com um colega do trabalho, dentro dos movimentos que ele participa, e falar, olha, não podemos deixar tirar nossos direitos, nós temos que cobrar os deputados, cobrar o governo para retirar essa proposta, porque essa proposta só tira do trabalhador, só tira do mais pobre e tira das mulheres. Bom, o vereador, presidente Ivanil, para a gente fechar esse assunto, o SINDICT estará presente neste seminário. Quais os impactos da reforma da Previdência na vida dos servidores na próxima segunda-feira? Para encerrar, presidente. Sim, estaremos presentes, assim como temos participado ativamente da produção de documentos de elevado nível acadêmico que questionam os números do governo preditivos de que dizem que a receita estará quebrada em 2060. Temos atuado em Brasília, temos atuado em conjunto, o nosso diretor de formação sindical, PhD em matemática e estatística, tem atuado junto com acadêmicos da Universidade do Pará, tem atuado junto com a doutora Denise Gentil, que tem a tese de doutorado, que mostra através de metodologia científica que a receita que a Previdência não é deficitária, que o orçamento da receita da Previdência é superavitário, e nós temos atuado firmemente. O que nós não temos tido, e isso é o principal, infelizmente, nós não temos tido capacidade de mobilização popular. Tem que ter. Tem que ter. Porque você pode fazer todos os possíveis estudos, os academicamente de mais elevado nível possível. Mas se você não conseguir levar essa informação à sociedade e não conseguir provocar o entendimento do trabalhador, da dona de casa, dos estudantes, de toda a sociedade de uma forma geral, do prejuízo imediato e do prejuízo de futuro causado a eles, isso não vai causar uma mobilização, uma movimentação social contra a reforma. Isso aqui é o perigo, esse aqui é o perigo, esse aqui é o grande obstáculo hoje de se fazer sindicato, de se fazer representação sindical. Hoje é de conclamar o povo urgentemente para a defesa dos seus direitos. Muito bem. Vereadora Amélia, o seu convite para a próxima segunda-feira e para se despedir. Bom, eu acho que por tudo isso que nós falamos, é extremamente importante ouvir uma técnica extremamente atuante juntamente aí com os movimentos dos sindicatos que estão levando esta luta. Ela é muito preparada, vai estar fazendo esse debate. Então, acho que eu gostaria de reforçar para que todos participem, é o nosso futuro. E nós temos que, a partir desse debate, continuar pressionando os deputados para que defenda o povo, né? Que saia desse pedestal que o Temer tem feito. Bem, tá aí. Muito obrigado, vereadora Amélia. Obrigado, vereador Wagner Balieiro e o presidente do SINDICT, o engenheiro Ivanil Elisiário. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro.
e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.